Explodi e disse aos meus amigos que eles acabaram estragando o fim de semana de aniversário do meu marido ao trazerem o bebê deles. No último fim de semana, meu marido completou 35 anos. Eu queria que ele se sentisse especial, lembrado, cercado de carinho e boas lembranças. Nós planejamos duas coisas simples, mas que sabíamos que seriam inesquecíveis. Na sexta-feira, um jantar com alguns amigos próximos, daqueles que você pode contar nos dedos de uma mão. E no domingo, um festival ao ar livre, que ele estava aguardando fazia meses. Ele é apaixonado por música, especialmente shows intimistas. E quando descobriu que esse festival aconteceria exatamente no fim de semana do aniversário dele, não tivemos dúvidas. Compramos os ingressos e combinamos com os amigos. Entre esses amigos estavam dois muito queridos, que conhecemos há alguns anos e que recentemente se tornaram pais. Eles têm uma filha de 1 ano, uma garotinha fofa, cheia de energia, que normalmente adoramos ver quando a visitamos. Porém, confesso que quando pensei no aniversário do meu marido, não imaginei crianças no meio da programação. Na minha cabeça seria um fim de semana voltado para ele. Para os adultos relaxarem, beberem, rirem e aproveitarem sem preocupações. Não que eu não goste da filha deles, mas sabemos bem como é a rotina de pais de bebê. Horários rígidos, interrupções constantes, choro, trocas de fralda, mamadeira. E tudo isso me parecia incompatível com a ideia de um jantar agradável, seguido de um domingo de festival. Eu queria que nada atrapalhasse o clima que planejei. O restaurante que escolhemos não era adequado para crianças. É super pequeno, e a principal atração é o chefe. Não há cardápio fixo e os assentos são como um bar ao redor de uma pequena cozinha, onde você pode vê-lo cozinhar e ele mesmo servir a comida para você. É uma experiência quase teatral, íntima, que exige silêncio, atenção e um certo clima. O festival, por sua vez, acontece ao ar livre no meio da floresta e não é adequado para carrinhos de bebê. Crianças são permitidas, mas é claramente um evento pensado para adultos, com música alta, comida de rua, cervejas artesanais e filas enormes. Eles já tinham ido conosco antes, então não era nenhuma novidade. Eles sabiam bem do que se tratava. Quando os convidamos para os 2 dias, fomos muito claros. Dissemos que ambos os lugares não eram adequados para crianças. Eu expliquei em detalhes como era o restaurante e até enviei o site, para que eles pudessem visualizar melhor. Fiz questão de reforçar que entendia perfeitamente se não pudessem comparecer por causa da filha de 1 ano. Não queria que se sentissem pressionados ou que se sacrificassem. Eles, porém, garantiram que dariam um jeito. Disseram com firmeza que estariam presentes nos 2 dias e que seria ótimo comemorar o aniversário do meu marido com a gente. Na minha cabeça, isso significava que eles já tinham um plano. Provavelmente os pais dele, que moram literalmente na esquina da casa deles, ficariam com a bebê, como já fizeram várias vezes antes. Ou até mesmo a babá que eles contratam de vez em quando. Aliviada com a confirmação, seguimos com os preparativos. Fizemos as reservas no restaurante, que por sinal são concorridíssimas, e compramos nossos ingressos para o festival. Meu marido estava animado, já que ele não é do tipo que costuma fazer grandes festas ou reunir muitas pessoas. Esse fim de semana tinha um valor especial para ele, e eu queria que tudo fosse perfeito. Sexta-feira à noite chegou e, para a minha surpresa, eles apareceram no restaurante com a filha. Eu congelei por alguns segundos, quando vi o carrinho sendo empurrado pela porta estreita. Minha primeira reação foi de choque. Eu não a incluí na reserva. Afinal de contas, não fazia sentido. E já tínhamos conversado sobre como aquele lugar não era adequado para crianças. O restaurante é minúsculo. Não havia cadeiras altas e os assentos disponíveis eram todos em volta do balcão do chefe, sem qualquer espaço extra. O resultado foi que a bebê teve que ficar no colo da mãe o tempo inteiro. Só que a mãe dela, minha amiga, já costuma se mostrar bastante sobrecarregada com a maternidade. Naquela noite, então, a irritação dela era palpável. Dava pra ver nos olhares e nos suspiros impacientes que ela estava de mau humor desde o início. Não havia cardápio infantil. Não havia como aquecer papinhas ou preparar nada específico para a criança, e cada prato que chegava parecia deixá-la mais frustrada. Enquanto isso, o bebê, sendo um bebê de apenas 1 ano, obviamente não ficou quieto. Choramingava, esticava os bracinhos, batia nas taças de vinho que estavam perigosamente próximas. A mãe precisava se levantar várias vezes, andando pelo restaurante apertado com a filha no colo. O barulho, que em qualquer outro lugar seria apenas normal, ali se transformava em uma quebra brusca de toda a experiência que o chefe tentava proporcionar. A cozinha é praticamente dentro do salão, e o ambiente depende daquele clima de atenção e silêncio. Eu estava constrangida. Conseguia sentir os olhares dos outros clientes se voltando para nós. Em certo momento, ela simplesmente não aguentou mais e saiu para o lado de fora, carregando a filha. Ficou lá um tempo. Eu pensei que talvez fosse aproveitar para respirar,
Mas alguns minutos depois o marido dela virou-se para mim e disse: "Você pode ir ver como ela está? Acho que ela está um pouco chateada." Fiquei sem reação. Eu estava no meio do jantar do aniversário do meu marido, que deveria ser especial, e ainda assim fui colocada nessa situação desconfortável. Saí por um instante, vi minha amiga andando de um lado para o outro com a bebê no colo, bufando, claramente irritada. Tentei conversar, mas ela só reclamava sobre como aquele lugar não era feito para crianças e como ninguém tinha pensado nisso. Engoli em seco, porque na minha cabeça só ecoava a lembrança da nossa conversa anterior, quando eu tinha explicado tudo em detalhes. Voltamos para dentro, mas dali em diante a energia estava arruinada. O jantar seguiu pesado, com comentários secos, pouco entusiasmo e um clima de incômodo pairando sobre a mesa. Assim que os pratos principais terminaram, eles praticamente se apressaram em sair. Pagaram a parte deles, deram um sorriso forçado e se despediram com um: "Nos vemos no domingo." Meu marido me olhou com aquele olhar silencioso, que dizia tudo sem precisar de palavras. Isso não era o que tínhamos planejado. Então chega o domingo, o dia que, em teoria, seria o ponto alto do fim de semana. O festival ao ar livre sempre foi um dos eventos preferidos do meu marido. Já tínhamos ido várias vezes com esse mesmo grupo de amigos e, em todas as ocasiões, tinha sido uma experiência leve, divertida, cheia de música, comida de rua, caminhadas pela floresta e aquela sensação de liberdade que só esse tipo de evento proporciona. Mas logo de cara, percebi que o dia seria uma repetição frustrante da sexta-feira. Eles apareceram de novo com o bebê. Só de ver o carrinho atravessando a entrada do festival, já senti um aperto no estômago. O lugar, como eu já sabia, não era de forma alguma adequado para carrinhos. Terreno irregular, trilhas de terra batida, subidas e descidas, além de multidões circulando sem parar. E, de fato, desde o início começaram os problemas. Eles ficaram irritados porque era difícil se locomover com o carrinho. A cada poucos minutos precisávamos parar porque o bebê precisava comer, o bebê precisava ser trocado, ou porque o bebê estava chorando. Isso interrompia qualquer fluxo de diversão que poderíamos ter tido. Nós tentávamos ser razoáveis, sugerindo: "Olha, podemos continuar andando. Compartilhamos nossa localização e vocês se encontram conosco depois, quando terminarem." Mas bastava falar isso para eles se fecharem com cara de ofendidos, como se estivéssemos tentando excluí-los. Ficava claro que se irritavam, então, para evitar conflito, acabávamos esperando. Resultado: não conseguimos aproveitar metade das atividades do festival. Passamos a maior parte do tempo sentados debaixo de uma barraca, numa mesa, enquanto os dois se revezavam entre dar comida ao bebê, trocar fralda e acalmar choros. O som das bandas parecia distante, como se estivéssemos apenas figurantes em um evento que deveria ser especial. Em algumas áreas do festival, que aconteciam literalmente dentro da floresta, o carrinho não podia sequer entrar. A trilha era estreita e cheia de raízes expostas. E mais uma vez, em vez de eles simplesmente dizerem: "Vocês vão, depois a gente se encontra", arrastavam todos nós para o mesmo impasse: ficar parados, esperando. Em determinado momento, para completar o quadro surreal, eu mesma me vi com o bebê no colo. A mãe, exausta, pediu que eu segurasse a menina enquanto ela tentava alimentá-la. Eu, que estava ali para comemorar o aniversário do meu marido, me vi balançando um bebê no meio de um festival de música. Sorri por educação, mas por dentro estava fervendo. O dia inteiro girou em torno do bebê deles. E não foi nada divertido. Não teve dança, não teve exploração das barracas, não teve caminhadas pela floresta. Apenas pausas intermináveis, frustração acumulada e a sensação de que o aniversário do meu marido tinha sido sequestrado por uma situação que, sinceramente, poderia ter sido evitada se eles tivessem apenas dito: "Não podemos ir, porque não temos com quem deixar a bebê." O mais irônico de tudo é que eles já tinham participado desse festival conosco antes. Eles sabiam exatamente como era o ambiente, sabiam das limitações, sabiam que não era voltado para crianças pequenas. Não houve surpresa, houve escolha. E essa escolha custou o fim de semana que eu tinha planejado com tanto carinho para o meu marido. Na semana seguinte, ela apareceu em nossa casa com um sorriso forçado no rosto, como se tentasse apagar as tensões do fim de semana anterior. Logo de cara disse que tinha se divertido bastante e, de forma quase automática, pediu desculpas caso o bebê tivesse atrapalhado algo. Respirei fundo, tentando conter a irritação que ainda pulsava dentro de mim, e procurei falar com calma, mesmo sabendo que a paciência estava no limite. Não estragou tudo. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado, mas foi um pouco frustrante, sabe? Avisamos com antecedência que o restaurante e o festival não são lugares adequados para bebês. E por causa disso, acabamos perdendo muita coisa importante. O festival acontece só uma vez por ano. Não é algo que dá para repetir. Ela franziu a testa imediatamente, entrando num modo evidente de defesa.
Respirou fundo, cruzou os braços e respondeu, num tom que misturava frustração e acusação. Olha, eu entendo o lado de vocês, mas agora somos pais. Temos outras prioridades. E, sinceramente, não é culpa minha que você e o seu marido foram egoístas a ponto de não quererem ter filhos. Nós temos e temos que lidar com isso. Essas palavras me atingiram profundamente. Não pelo fato dela ser mãe, cada um faz suas escolhas, mas pela maneira como ela falou, carregada de julgamento e acusação, como se a gente estivesse cometendo um crime por não querer ter filhos. Por mais que eu tentasse manter a calma, aquele peso do fim de semana voltou a pesar no meu peito. Respirei fundo, tentando conter a ira que surgia, mas não consegui esconder completamente a minha indignação. Espera aí, comecei, com uma voz que saiu mais firme do que eu queria. Não é questão de egoísmo. Eu e o meu marido planejamos tudo com muito cuidado para comemorar o aniversário dele, um momento especial que acontece só uma vez por ano. Eu avisei, expliquei detalhadamente, que o restaurante e o festival não eram adequados para bebês. Perdemos muita coisa por causa disso. Ela bufou, fazendo um gesto impaciente, cruzou os braços mais firmemente e replicou, em um tom que parecia meio desafiador, jogando lenha na fogueira. Sabe, eu até tento entender, mas vocês, como amigos, deveriam tentar se adaptar um pouco. A gente avisou que ia levar a bebê e vocês poderiam, sei lá, ter pensado em alguma solução para ela. Às vezes até parece que vocês nem gostam da criança. Fiquei completamente boquiaberta por um instante. Como assim parece que não gostamos dela? Eu tinha passado o fim de semana inteiro ajudando, cuidando, segurando o bebê para que a mãe pudesse comer ou descansar. E ainda assim era acusada daquilo? Como assim parece que não gostamos dela? Respondi sentindo a voz subir carregada de indignação. Eu passei o dia inteiro ajudando você com sua filha, segurando ela no colo, oferecendo apoio, tentando minimizar o caos que vocês mesmos criaram. Isso não é falta de carinho, é respeito! Ela fez uma careta, tentando manter a postura de quem estava certa, mas minha paciência já tinha se esgotado. Sabe de uma coisa? Continuei, respirando fundo para não explodir. Isso não é sobre gostar ou não gostar da sua filha. Isso é sobre consideração. Nós avisamos antes, explicamos como seriam os lugares, oferecemos até soluções, e mesmo assim vocês decidiram trazer a bebê, sabendo que isso causaria problemas. E agora querem me culpar? Não aceito. Ela bufou, me olhando como se eu fosse exagerada demais. E naquele momento soube que dali não sairia mais nada produtivo, se eu não deixasse tudo claro. Eu e meu marido planejamos um fim de semana para celebrar o aniversário dele, não para sermos babás da sua filha ou para adaptar tudo à sua conveniência. É essa falta de respeito que vocês não querem ver. Finalizei com a voz firme, sentindo que finalmente podia dizer tudo o que estava preso. O clima na sala ficou pesado. Ela não esperava essa firmeza toda. E naquele momento, eu sabia que precisava tomar uma decisão definitiva sobre os limites da nossa amizade. Nos dias que se seguiram, percebi que a confusão do fim de semana não ficaria restrita apenas ao nosso círculo íntimo. Aos poucos, uma tempestade silenciosa se formava nas redes sociais, espalhada pelos posts da Patrícia. Cada vez que eu acessava alguma plataforma, lá estava mais uma publicação nova dela. Textos longos e carregados de emoção sobre a solidão da maternidade, sobre como os amigos não entendem essa nova fase que ela vivia, e sobre a suposta inveja de quem não valorizava a bênção que é ter um filho. Cada postagem era uma pequena facada, uma maneira sutil e cruel de me culpar sem sequer ter me procurado para conversar diretamente. Eu sentia o sarcasmo escondido nas fotos cuidadosamente escolhidas e nas legendas, tortas. Imagens do bebê sorrindo, acompanhadas por frases como momentos, que os amigos adultos egoístas não compreendem, ou difícil quando as pessoas não valorizam a alegria que é ser mãe. Era como se eu estivesse sendo acusada e julgada publicamente, em um julgamento que acontecia à minha revelia. No começo, tentei me blindar, acreditando que tudo não passava de um desabafo pontual, uma maneira dela extravasar a frustração acumulada. Mas essa impressão logo desapareceu. Bastou que parentes e conhecidos começassem a comentar os posts e até me enviassem mensagens. Algumas para perguntar, outras para criticar abertamente minha atitude no fim de semana, para eu entender que o problema tinha se ampliado. Receber notificações de tios, primos e amigos em comum, dizendo que eu tinha sido insensível, cruel com a mãe, que não entendia absolutamente nada sobre a maternidade, foi como um soco no estômago. Cada novo contato aumentava a minha irritação e deixava evidente que tudo estava sendo distorcido de maneira vergonhosa. O fim de semana não tinha sido arruinado por causa de algum erro meu, mas sim porque a Patrícia insistiu em levar o bebê para lugares completamente inadequados, ignorando todos os alertas e avisos prévios. Ainda assim, eu estava sendo pintada como a vilã do filme, a pessoa fria e sem coração. Respirei fundo diversas vezes,
tentando manter a calma e a postura que sempre tinha buscado preservar. Mas lá dentro, uma certeza só aumentava. Desta vez, não seria possível deixar passar. A narrativa estava sendo manipulada de forma aberta e injusta, se alastrando rápido e sem controle. Eu não poderia permitir que aquilo continuasse sem uma resposta firme, que estabelecesse limites claros e mostrasse o meu lado da história, para que não houvesse mais espaço para deturpações e falsas acusações. Depois de ver mais alguns posts, não aguentei mais. Peguei meu telefone e escrevi para a Patrícia, tentando manter a calma, mas deixando claro que precisava de respostas. Oi, Patrícia. Estou vendo seus posts sobre o fim de semana e preciso entender uma coisa. Por que você sentiu a necessidade de distorcer os acontecimentos? Você está colocando a culpa em mim por algo que vocês mesmos criaram com a bebê. Não seria melhor conversarmos diretamente em vez de expor isso publicamente? Estou tentando entender, mas isso me parece injusto. Enviei a mensagem esperando que ela refletisse e respondesse. Fiquei esperando alguns minutos. Depois algumas horas e nada. No dia seguinte, percebi que não conseguia mais enviar mensagens para ela. Fui bloqueada. Todo o contato desapareceu. Fiquei em choque. Não houve conversa, nem explicação, nem pedido de desculpas. Ela simplesmente me silenciou, enquanto continuava espalhando sua própria versão distorcida do fim de semana. Depois de tudo isso, fiquei pensando muito sobre o que aconteceu. Revi cada momento do fim de semana, cada detalhe, cada tentativa de ser compreensiva. Percebi que tentei avisar, tentei ser paciente. Tentei adaptar, mas no fim, acabamos sendo os que sofreram com a falta de consideração. Eu sei que para a Patrícia, a maternidade é prioridade e que ela está aprendendo a lidar com isso. Mas será que isso justifica impor a presença do bebê em atividades que sabiam que não eram adequadas? Será que isso dá direito de distorcer a história nas redes sociais? Fazer acusações veladas e ainda me bloquear quando tento esclarecer as coisas? Fiquei me perguntando, será que fui insensível ao expressar minha frustração? Será que eu deveria ter engolido tudo e deixado que o fim de semana fosse arruinado silenciosamente, apenas para manter as aparências? Ou será que, ao colocar limites, fui apenas honesta comigo mesma e com meu marido, defendendo nosso espaço e nossos momentos especiais? Muito obrigada por assistir até aqui, e se gostou desse relato, siga o Guardião do Reddit para histórias como essas todos os dias.